Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Reginaldo, vou trabalhar com vocês a disciplina Ética Profissional e Cidadania Inclusiva. Disciplina essa que nós já fizemos um encontro presencial para que a gente discutisse alguns pontos importantes do material para avaliação do primeiro bimestre. E agora nós vamos falar um pouquinho do material para que a gente possa discutir então questões importantes das avaliações que se iniciarão no segundo bimestre, tá ok? Primeiramente, gostaria de lembrá-los que é necessário que vocês façam o quiz, não é? O quiz equivale a 40% da nota. Então, é importante que vocês não esqueçam de fazer o quiz até a data solicitada, tá? Bom, esse material, né, ele foi dividido em duas partes. Na primeira parte, nós discutimos um pouquinho as questões da ética e da ética profissional. Sempre lembrando que a questão da ética ela está muito envolvida e direcionada à ideia do habitat, né, a ideia do planeta, como viver dentro de um equilíbrio, sendo que a ética nos coloca dentro de um processo de equilíbrio. E nesse segundo momento, o material ele vai debater e apresentar para vocês questões mais relativas à questão da inclusão, né? Ou seja, de uma cidadania inclusiva. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é cidadania, né? Ou seja, o que é ser cidadão. Então, ser cidadão é ter a possibilidade de entender que nós somos sujeitos de direitos, sujeitos de deveres, mas também sujeitos de direitos. E todos nós somos sujeitos de direitos. Desde quando a ONU, em 1947, início de 1948, declarou os direitos universais, né, a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, nós sabemos que nós temos que prezar pela questão da dignidade da pessoa humana. E dentro de uma sociedade onde a intolerância, né, é o carro-chefe hoje das relações sociais, nós temos uma sociedade que não aceita a diversidade, que não aceita a diferença, nós precisamos debater e nos interagir cada vez mais em questões relacionadas à educação inclusiva e à inclusão. Apesar do material colocar essa questão da inclusão dentro do processo educacional, a inclusão ela acontece em todos os espaços, né? Em todos os espaços da nossa vida, nós precisamos criar ambientes favoráveis para que haja a inclusão. A inclusão acontece no mercado de trabalho, na empresa, na escola, ou seja, onde nós estamos nos referenciando, estamos dialogando com todas as problemáticas que questionam ou que se relacionam com a vida em sociedade. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Eu costumo dizer que nós precisamos aprender a viver com a diferença. Por quê? Se na matemática a diferença subtrai, viver em sociedade, as diferenças somam, porque elas trazem outras expectativas, outras experiências de vida, né? Outras construções e maneiras diferentes de se viver no mesmo ambiente e de formas diferentes e aspectos diferentes. Isso é enriquecedor, né? Porque a gente acaba dialogando e conversando com outras pessoas que podem nos ajudar. Mas focando, né, diretamente ao material, eu estou dando essa introdução e falando isso um pouquinho com vocês para que vocês, ao ler o material, ele é um material autodidata, é um material que favorece que vocês possam entendê-lo, né? Ele acaba colocando alguns pontos que nós vamos explorar aqui, mas ele acaba levando vocês a refletir um pouco sobre isso. Então, apesar dele estar focado, direcionado um pouquinho para o processo de educação inclusiva, é necessário que a gente leve esse material para a sala de aula. Melhor dizendo, que a gente leve esse material para a nossa vida, né? Tire da sala de aula, é isso que eu quis deixar bem claro, e leve para a nossa vida como um todo, porque tudo acontece, tudo se reflete dentro dos ambientes dos quais nós estamos inseridos, mas o que acontece em ambientes particulares nada mais são do que aquilo que acontece na sociedade como um todo. Então nós precisamos trazer isso e exemplificar. Mas vamos especificar um pouquinho o material. Então, o material ele é dividido agora, né, dentro dessa proposta da educação inclusiva. E aí ele apresenta alguns conteúdos importantes para estudo, né? Ou seja, ele vai introduzir os conceitos básicos do que é educação inclusiva, ele vai abordar as principais justificativas, né, para a educação inclusiva e vai propiciar subsídios para que a gente faça, né, uma
atuação inclusiva no ambiente do qual nós estamos inseridos. Ele vai dar uma ênfase, como eu disse, na questão do ambiente escolar, mas nada dificulta que a gente possa trazer isso para outros ambientes, né? Até porque, não é, quando a gente fala da engenharia ou quando a gente fala de quaisquer outras profissões, o importante de tudo, entender essas questões relacionadas à inclusão, está no fundamento da gente entender que o importante não é só ser engenheiro, mas é entender o peso que a engenharia tem na sociedade, que não é só ser médico, mas entender o peso que é ser médico dentro da sociedade. É isso que nós precisamos entender. E quando a gente fala especificamente da engenharia, por exemplo, a gente sabe que o engenheiro, ele é alguém, né, que faz projetos, mas que também executa, né? Então ele é um fazedor de projetos, mas também ele é um executor. E ao executar, a colocar projetos em práticas, é necessário que ele tenha uma visão de liderança, de entendimento de quem são as pessoas das quais ele está trabalhando, das quais ele está interagindo. Então esse processo de entender e de liderar pessoas nos coloca diante dessa necessidade da gente entender um pouco como a sociedade funciona, entender como esse processo de inclusão está, né? Porque excluir, isso é a coisa mais natural, porque o processo de exclusão, ele está presente, a gente tem uma sociedade segregada, separada, dividida, e nós precisamos quebrar com isso, nós precisamos fazer a inclusão. Então, incluir é olhar para o outro, se colocar no lugar do outro e tentar criar mecanismos que possam agregar esse indivíduo. E liderar é isso, é agregar, é olhar para o outro, entender quem é esse outro e dialogar com esse outro para que você possa integrá-lo, né? Ou você possa incluí-lo dentro da sua questão da gerência, da liderança, da execução dos projetos que você colocar em prática. Então, o material vai discutindo um pouco isso, né? Coloca essa questão genética, coloca a questão biológica e faz toda uma referência biológica para depois trazer essas referências para as questões psicossociais. Então, nós vamos construindo uma leitura, não é? Que vai falando que a inclusão ela tem que ser objetiva em todos os ambientes. Fala da sala de aula, mas que tem que ser em todos os ambientes, né? Então nós temos algumas sugestões, o material traz uma sugestão de filmes, né? Sugestões de filmes que são importantes para que a gente possa estar trabalhando, para que a gente possa estar refletindo sobre isso e para que a gente possa trazer experiências e exemplos para a nossa vida. Mas pense, né? Pense ao ler o material, como que a gente pode ir criando essas possibilidades, não é? Então ele fala lá, olha, coloca algumas tirinhas e faz a gente refletir sobre algumas tirinhas, né? É, por que que a inclusão é tão difícil de acontecer? Por que que a gente não percebe essa necessidade de inclusão? E mais do que isso, né, a gente começar a relacionar essa ideia da inclusão e como que essa inclusão ela se relaciona, não é, com a questão da ética, não é? Ou seja, do equilíbrio, né, da busca, do balizamento da formação do profissional, de como esse profissional ele pode estar sempre trabalhando, né, e se fundindo dessa forma. Então, é uma necessidade de reflexão. A gente precisa ter muito isso para que a gente possa construir todos esses caminhos necessários para que a gente seja proativo naquilo que a gente se propõe a fazer e dentro das questões profissionais. Como eu disse para vocês, não basta ser engenheiro, tem que entender o que é ser engenheiro na sociedade. Né? Existe um sociólogo chamado Emile Durkheim, que o Durkheim fala assim, olha, nós vivemos em grupo, nós somos um produto do meio social. Contudo, há momentos na nossa vida que a gente tem que sair do grupo e a gente vai se individualizar, buscar questões individuais. Quais são essas questões? Nós vamos nos profissionalizar, né? Nós saímos lá do grupo do qual nós estamos inseridos, aí nós vamos lá para a universidade, para as escolas e vamos fazer um curso de engenheiro, de médico, de veterinário, ou seja, quaisquer cursos que a gente queira fazer. Mas aí a gente vai lá, faz esse curso e depois a gente volta para o nosso grupo, porque só existe
a possibilidade de eu ser engenheiro quando eu estou dentro de um grupo, onde esse grupo vai necessitar do meu trabalho, vai necessitar do meu conhecimento. Então eu busco conhecimento individualizado, mas esse conhecimento individualizado ele só tem o porquê acontecer quando ele se relaciona a um grupo, quando ele se relaciona ao meio social. Por isso que a gente sempre coloca dentro dessa questão da vida em sociedade que não existe bem-estar individual se não houver bem-estar coletivo. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Então a gente precisa estar muito atento a isso. E quando a gente fala de inclusão, a gente está falando justamente disso. Não é? Imagine você trabalhando num ambiente onde você percebe com clareza como que acontece esse processo de exclusão, de deixar o outro fora, de criar o isolamento social. E o isolamento social, ele é um problema, né? Para quem trabalha com as ciências sociais, entende que o isolamento social é algo que leva o indivíduo muitas vezes a ter condutas que não são aceitas pelo meio, porque ele se isola, ele não faz parte e a gente precisa interagir, a gente precisa estar junto. Eu só sei quem eu sou interagindo com o outro, tendo como referência o outro. A vida ela é composta de uma dualidade, ou seja, eu só sei o que existe o alto porque tem o baixo, eu só sei que existe o doce porque tem o azedo. Então, viver em sociedade, construir a sua identidade social, depende de você entender quem é esse outro e dialogar com esse outro e aceitar que esse outro é diferente. E aceitar que você tem que trazer esse outro para o convívio e criar condições. Ainda mais se você tem um cargo de gerência, ainda mais se você é o líder, ainda mais se você está querendo fazer com que as pessoas executem projetos os quais você desenvolveu. Então é necessário que você tenha essa sensibilidade, né? É necessário que você tenha um poder de compreensão do meio. É o que eu sempre digo também, né? Se você pegar todos os cursos que formam engenheiros, médicos, advogados, eles têm um currículo nacional, ele tem, é uma coisa nacionalizada, ou seja, o médico que se forma aqui, o engenheiro que se forma acolá, ele tem um currículo que ele pode trabalhar. Mas o que que vai diferenciar um do outro, não é? Um engenheiro do outro engenheiro, essa sensibilidade de entender quem é esse outro, né? De conseguir entender, de conseguir conseguir organizar, de conseguir trazer as pessoas para o seu entorno, de fazer com que essas pessoas entendam as suas mensagens e como essas pessoas possam trabalhar. Então, o material, ele propicia a vocês que vocês possam fazer uma reflexão importante sobre isso, que vocês possam estar atento a essas demandas, que vocês possam estar atento a isso, né? Porque ele fala de coordenação, ele fala de interação entre os alunos, mas que a gente pode trazer para a interação entre os trabalhadores. Aí ele dá uma sugestão de filme que é Procurando Nemo, né? Que ele fala de um peixinho que nasce com um problema nas nadadeiras, mas que acaba virando o herói de toda a história, porque ele acaba fazendo um processo, né, de interação com a amiguinha que ele faz, ou seja, depois vocês vão assistir o filme e vão ver como que o filme mostra essa questão da necessidade da inclusão, né, e como que essa inclusão ela funciona de forma muito significativa, não é? Ou seja, e aí você tem que ter todo um amparo colaborativo, de colaboração, de entendimento de todos os membros da equipe. E você tem que direcionar um pouquinho isso para que você tenha o resultado esperado, né? Ou seja, em um ambiente inclusivo, né, nós temos que ter todo um processo, né, de entendimento de todas as necessidades que pairam dentro daquele ambiente. Olha, vou dar um exemplo. Nós temos um processo no Brasil detectado pelo IBGE que a população brasileira ela está envelhecendo, né? Envelhecendo com qualidade, nós aumentamos a expectativa de vida, então é necessário que a gente entenda que uma sociedade onde você tenha, não é, uma quantidade maior de pessoas, não é, numa idade mais avançada, uns chamam de terceira idade, outros chamam de melhor idade, enfim, mas o que a gente tem que entender é o seguinte,
que essa sociedade ela tem que estar sendo preparada, né? Já devia estar, mas deve estar sendo preparada cada vez mais para poder gerenciar e oferecer qualidade de vida para esse segmento, para essas pessoas que agora estão aí povoando mais as cidades. Então tem que ter infraestrutura, tem que ter, né, condições para que essas pessoas tenham qualidade de vida. Então isso é inclusão, né? E às vezes dentro de um ambiente de trabalho a gente tem que perceber como isso funciona. Esse exemplo da sociedade é muito nítido, né? Nós temos que ter banheiros públicos que tenham hoje a gente sabe que a gente tem que ter banheiros públicos, né? Que tenham assentos para deficiente, que tenham barras para as pessoas se apoiarem, que não tenham degraus elevados, que tenham rampa, ou seja, todo esse processo é um processo de inclusão. Então o material ele vai levando a gente a pensar isso, ele vai levando a gente a fazer essa reflexão. Como eu disse, apesar dele fazer todo um processo para a educação, a gente tem que fazer uma leitura e trazer isso para a nossa realidade, para a realidade do mundo da profissão da qual nós estamos ali nos preparando para exercê-la e aí imaginar quais são os ambientes que nós temos e como nós podemos trabalhar esses ambientes, né? E uma coisa acho que tem que ficar muito nítido e muito claro para a gente, quando a gente fala em inclusão, a gente não tem que falar de inclusão como sendo uma coisa que a gente tem que trazer as pessoas para um ambiente, às vezes acolher um ambiente que não tem condições, não, nós temos que ampliar esse ambiente. Incluir é ampliar horizontes, né? É fazer com que aquele espaço, que você aumente aquele espaço para que as pessoas possam adentrar a esse espaço, né? Para que a gente possa entender como que a gente coloca as pessoas dentro desse espaço e como que elas vão trabalhar dentro, né, da interação dentro desse espaço. Então isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que interagir é você ter um espacinho pequeno e fazer essa inclusão, é colocar e colocando pessoas dentro daquele espaço e a gente não vai abrindo e ampliando esse espaço. A gente tem que ampliar esse espaço, a gente tem que estar se relacionando bem com esse espaço, né? E criando oportunidades. Acho que inclusão também é um processo de criar oportunidades, né? Aí o material também apresenta um outro filme, outra sugestão de filme, que é o Corcunda de Notre Dame, que também conta a história de alguém que é diferente, que sente rejeição e como que essas rejeições elas são trabalhadas e como que elas são diagnosticadas, né? Então é um problema que a gente tem que estar sendo recorrente e que a gente tem que estar trabalhando de uma forma muito específica e muito tranquila, não é? Aí nós temos que as coisas vão fluindo, né? O material ele vai dando essas pistas para a gente e vai fazendo com que a gente consiga fazer uma reflexão que isso pode nos dar características importantes para que a gente possa interagir, para que a gente possa construir esse processo, tá? Então pense nesse material, leiam com cuidado, responda aos quiz, tem algumas sugestões aí de respostas, né, que a gente, aliás, de perguntas que a gente possa responder para nos ajudar a estudar. Deixem lá no quiz, no fórum, no chat, perguntas, se for ao caso, a gente vai interagindo, eu vou respondendo, tem um espaço para o chat para a gente conversar. Ou seja, então todo esse processo é um processo de preparação, de entendimento, para que vocês possam estar aptos a poder ler esse material, pensar um pouquinho na questão da ética profissional e da cidadania inclusiva, ou seja, que nós somos sujeitos de direitos, todos nós somos, e que nós temos que respeitar os direitos. Lógico, alguém fala assim, mas os deveres? Os deveres eles chegam até nós, né? Nós somos a todo momento vilipendiados de deveres que chegam até nós, né? A gente recebe todas as questões que a gente tem que fazer. Agora, o mais importante é a gente estar preparado para que a gente possa interagir e fazer com que a gente possa criar ambientes agradáveis de acolhimento e de interação e de inclusão, para que a gente respeite e crie processos cidadãos para que todos se sintam acolhidos e que todos tenham a possibilidade de participar de forma efetiva e interativa dentro desse processo. Então, é isso que nós temos que pensar, é isso que o material nos traz. Ou seja, é formar um engenheiro ou outro profissional dentro de uma visão humanística, dentro de uma visão de entendimento de como as coisas funcionam e como a gente pode ser ético na vida,
exercer a nossa ética profissional, que é algo que é feito através de um código de ética, né? Ou seja, os pares se reúnem e fazem um código de ética e divulgam um código de ética, e como isso é necessário para que a gente estabeleça e crie um processo de cidadania e principalmente uma cidadania inclusiva. Então, leia com carinho, pensem, reflitam e saibam que vocês terão papéis fundamentais e muito importantes para que a inclusão aconteça em todos os ambientes, sejam eles ambientes de convívio pessoal, familiar, sejam eles de ambientes profissionais, ou sejam eles de ambientes onde você vai procurar informações, educação, etc. e tal, né? Ensino, melhor dizendo. Então, esse é o processo, é isso que o material quer oferecer para vocês, e é isso que eu espero que vocês, ao terminarem desse material, resolver as questões do quiz e depois fazerem a avaliação, que vocês possam então entender qual todo o processo de formação e a importância desse material para a formação de vocês. Um grande abraço, me fico à disposição e quaisquer dúvidas é só deixar a mensagem lá no fórum ou abrir o chat para que a gente possa estar dialogando e conversando. Ok? Até a próxima, um grande abraço.